Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Dan Cohen, sócio fundador da FDX, um marketplace de crédito estruturado para médias e grandes empresas. Muitas pessoas chamam o FDX o Tinder do crédito para empresas. Dan Cohen, bem-vindo. Oi, bom dia para todos. Conte um pouquinho o que é a FDX, como surgiu a ideia do FDX. A FDX é basicamente uma ferramenta que para as empresas possibilita procurarem crédito de uma maneira mais eficiente, né? Sem precisar fazer aquela maratona de visitas a um número gigantesco de instituições financeiras, né? Então, de uma maneira bem mais rápida, eficiente, utilizando de tecnologia para facilitar e tornar esse processo mais rápido. E do lado das instituições financeiras, a FDX é uma ferramenta que aumenta a produtividade da originação de uma maneira gigantesca. Então, minha experiência quando eu trabalhava em banco, você vê um gerente visitar 100 empresas e dessas 100 empresas, 5 virarem negócios, as outras 95 eram desperdício de tempo, gastos. Com a FDX ele evita isso, porque ele cria um perfil de crédito dentro da plataforma. A gente desenvolveu um algoritmo de match que, digamos, é o grande segredo, o pulo do gato da FDX, e dessa maneira que esse gerente ou essa instituição financeira só vai receber leads extremamente qualificadas de oportunidades de crédito que realmente vão fazer sentido e que provavelmente vão virar negócio. Então eu vou começar do começo. Como surgiu a ideia do FDX? Há quanto tempo foi fundada a FDX? Então, eu trabalhei no mercado financeiro minha vida inteira, sempre como investidor, né? E aí depois eu acabei trabalhando num banco comercial. E vi exatamente isso, né? Que tudo que chegava no banco assim nada era trabalhado. Então você tinha que trabalhar e gastar um tempo para ver se aquela oportunidade realmente fazia sentido ou não. E como eu falei, gastava tempo de análise de crédito, jurídico, visita. Então assim, de um lado eu vi que existia essa ineficiência muito grande nas instituições financeiras. E isso não é uma coisa de um banco só. Todos os bancos, eu conversei com muito diretor e presidente de banco e via que o problema era exatamente o mesmo em todos os lugares. Do lado das empresas, nessa época que eu estava no banco, eu via que você tinha empresas aí com faturamento 100 milhões de reais, 150 milhões de reais, auditadas, bonitinhas, que trabalhavam com 4 ou 5 bancos, né? Então, o fato de trabalhar com poucos bancos também dava um pouca margem de negociação para essas empresas. A partir do momento que você tem essas duas ineficiências, a ideia surgiu meio que naturalmente. Então, em maio do ano passado, eu fundei a empresa sozinho, montei um website inicial, mostrando a ideia, a versão número 1 do algoritmo, e fui a mercado testar, né? Então, naquela época eu estava com um pouco de medo de resistência dos próprios bancos, mas pelo contrário, a aceitação foi 100% dos bancos. Então, as primeiras 20 instituições financeiras adoraram a ideia e viram que realmente resolvia um problema. E do lado do empresário, a coisa foi sempre muito natural, porque se você chegar para o empresário e falar, em vez de falar com 4 instituições, você pode falar com 20, nenhum empresário vai negar. Então, entre maio e agosto do ano passado, eu testei a ideia no mercado para ver se realmente ia ter adesão. Como teve muita adesão, eu falei, agora eu preciso escalar e realmente escalar a parte de tecnologia. Eu entendo que você conseguiu ter adesão dos bancos porque você conhecia os bancos. Agora, como você chegou nos empresários? Eu tinha, assim, como eu trabalhei com crédito, e eu tinha um network com empresários também, né? Agora, assim, minha maior surpresa foram os consultores. Os consultores são pessoas que hoje vivem elas dão consultoria para empresas, né? E ajudam essas empresas a conseguir recursos, né? Captar recursos. Você tirou o mercado delas ou não? Não, na verdade esses caras entenderam que a plataforma ajudava eles pra caramba, porque assim, eles são muito bons no relacionamento com as empresas, mas aí para começar a visitar banco, saber que banco está fazendo o quê, é um tempo gasto que eles tinham gigantesco e que para muitos não faziam sentido. Então assim, a maior surpresa foi, depois que eu lancei a plataforma, a versão inicial, e a gente teve alguma digamos, presença na mídia, o que chegou de consultor falando, você resolveu minha vida, eu adoraria participar da plataforma, foi gigantesco. Então, assim... Mas a lógica me diz o seguinte, se eu sou um consultor que eu vendo facilidade num mundo que para o empresário é complexo, o cara fala, mas para que eu preciso do consultor? Eu entro na plataforma e vou conseguir o crédito. Sim, mas o consultor, ele enxerga a plataforma como uma ferramenta, né? Então é uma ferramenta que ele realmente tem muito consultor que tem relacionamento com várias instituições. Só que hoje a gente tem 75 perfis de crédito na plataforma. Em 5 segundos a plataforma responde para o empresário, para o consultor que está assessorando uma empresa, se ele vai ter acesso a crédito dentro da plataforma ou não. Então assim, o consultor nunca viu a plataforma e a gente sempre deixa isso muito claro. A plataforma não é um advisor, um consultor. A plataforma é uma ferramenta para ser utilizada para todos, inclusive consultores.
Então hoje a gente tem mais de 70 consultores cadastrados na plataforma, trazendo empresas e utilizando a ferramenta. Isso não diminui. O consultor ele se credencia na plataforma, né? Então quando ele chega para o empresário, ele realmente é um cara credenciado a utilizar uma ferramenta que o empresário talvez não soubesse utilizar sozinho. E o consultor, nesse caso, ele faz o papel muito mais de sentar ao lado do empresário e falar, olha, essa proposta faz sentido, essa não faz sentido. Então ele ajuda o empresário nessa parte de inteligência mesmo. Deixa toda a parte, digamos, mecânica e processual com a plataforma e agrega na inteligência que ele pode dar para o empresário. Muito bem, então vamos seguir um pouquinho a cronologia. Depois você teve a primeira fase que você fez o teste. Isso. E aí a resposta foi muito boa. E aí, um desses acasos da vida, eu encontrei um cara com quem eu já tinha trabalhado, que tinha aberto uma empresa que era uma holding que construía empresas de tecnologia, né? Então eles olham 1, 2, 3 negócios que eles escolhem por ano e falam, pô, então a gente vai virar teu sócio e desenvolver toda a parte tecnológica. E aí, por sorte, encontrei com ele, falei um pouco do que era a plataforma, ele falou que eles estavam super interessados em fintech, e aí depois de um mês a gente já tinha um acordo, eles viraram sócios da plataforma, e fizeram então, aí eu comecei a ter um time de desenvolvimento bastante grande, que sozinho eu não ia nem conseguir escolher, porque isso é muito difícil você escolher quem vai desenvolver a sua tecnologia. E aí, em abril, maio desse ano, a gente lançou efetivamente a plataforma toda funcional, né, em termos tecnológicos, hoje ela é 100% web. E aí a gente partiu para uma segunda fase, que é uma fase efetivamente de captação de recursos, em que a gente teve aporte de investidores, e vai ter agora um segundo aporte, a demanda foi um pouco superior ao que a gente esperava. E aí vai ser efetivamente para aumentar o número de verticais da plataforma, né? Então atender outros mercados que não sejam só o mercado corporativo, você tem hoje imobiliário, você tem o agro, e também investir muito nessa parte comercial. Então agora o dinheiro ele vai continuar sendo muito em tecnologia, mas também ele vai ser para a parte comercial de crescimento também do negócio. Quais são as empresas, né, os clientes que vêm procurar a plataforma? Tem algum perfil? Eu estou falando hoje na atualidade, não o que vai se tornar. Hoje tem algum perfil de empresas que é que mais acessa o software? Tem. Então, assim, hoje a plataforma, a empresa ela já faz o upload das informações iniciais na própria plataforma, né? E em 3 dias a gente volta para eles com um relatório de match. Esse relatório de match vai falar se a plataforma tem algum investidor com match, com financiador que tenha match com ela ou não. Então hoje chega mais ou menos umas 40 empresas por dia que se cadastram na plataforma. Hoje a maioria dos empresários que utiliza a web para procurar crédito é um empresário de uma empresa muito pequena, que a plataforma não consegue atender, né? Qual o valor mínimo para procurar ter crédito na plataforma? Hoje a gente tem um financiador que aceitaria uma empresa com valor de um faturamento mínimo ao redor de 10 milhões anual, mas a grande maioria, diria mais de 90%, eles querem empresas que têm um faturamento anual superior a 30 milhões de reais. Isso tem uma razão de ser. A empresa muito pequena no Brasil, infelizmente, ela não é auditada, não tem uma contabilidade assim que seja confiável. Então, como todos os financiadores da plataforma eles estão lá para dar um crédito de longo prazo, ele tem que ter muita confiança no negócio para o qual ele está emprestando. Essas empresas menores não têm esse nível de organização, então eles não conseguem atingir, quer dizer, ajudar esse tipo de empresas. Então, a gente hoje, ou o cara tem uma garantia para dar um valor mais ou menos de 4 milhões de reais, que aí tem financiadores na plataforma que só olham garantia, por exemplo. Então ele vai pegar uma garantia de 4 milhões de reais e emprestar em cima dessa garantia, ou um faturamento mínimo de 30 milhões de reais, fazendo a ressalva que a gente tem também alguns poucos investidores que estão abaixo desse limite e estamos focando em trazer mais, né? Porque tem muita empresa aí entre 5 e 30 milhões de reais de faturamento que já são um pouco mais organizadas e que deveriam ter acesso a essa ferramenta. E para pequenas empresas, você tem ferramentas que são o crowdfunding, você tem algumas ferramentas para não sei se tem ferramentas parecidas de microcrédito, etc., mas você tem esses Kickstarter, esses sites que permitem... Você está começando no Brasil. Então você tem algumas ferramentas de equity crowdfunding já, né? E aí realmente o problema do equity crowdfunding é que ele vai focar também em empresas de tecnologia que tem um crescimento rápido, né? O que a gente vê, a gente nunca recebeu, por exemplo, uma requisição de crédito de uma empresa desse tipo. A grande maioria desses pequenos, desses microempresários são donos de pequeno varejo, padaria, borracha, coisas assim, negócios que talvez não se enquadrassem no equity crowdfunding. Você vislumbra atendendo essas empresas no futuro?
Acho que assim, seria uma outra ferramenta com outras especificações, né? Então, a gente, para atender essas empresas, se fosse fazer no futuro, ia ser uma outra ferramenta, não ia ser o modelo atual. Que o modelo atual ele é muito focado em geração de valor através de organização de informações. Como essas empresas não têm tantas informações disponíveis, você também não consegue organizar. Então, acho que não, no modelo atual, não. Até que momento vai a empresa? Eu quero dizer, tá bom, você fez o matching da empresa, e aí como continuou o processo? Então, uma vez que a gente fez o matching, a empresa recebe um relatório que ela já vê quantos matchings tem na plataforma e qual a qualidade desses matchings, né? Então, ela vai ver o quanto ela combina com esses financiadores e quantos financiadores com qual ela combina. Aí, a partir desse momento, ela contrata a plataforma. Até então, ela não contratou, né? Isso tudo não precisa de contratação. Então, ela contratou, na verdade, para ver a identidade do financiador? Não. Como funciona? Aí, a partir do momento que a empresa ela contrata a plataforma, aí é produzido um relatório de crédito que foi feito, eu sempre digo que foi feito a 80 mãos, né? Junto com 40 instituições financeiras, que a gente falou, quais são as informações necessárias para você dar o início na sua esteira de crédito. Então a gente pegou todas essas informações e consolidou em 2 páginas de relatório de crédito. Então ela já recebe todas aquelas informações necessárias. Além disso, a plataforma hoje tem um data room. Então, e o intuito da plataforma é aumentar a produtividade também dessa maneira. Então, antes existia uma troca de e-mail entre instituição financeira, o financiador, e empresa, preciso dessa documentação. Agora a empresa levanta toda a documentação no data room e todos os financiadores que têm matching, né, eles têm acesso direto a esse data room. Então, ele recebeu um relatório de crédito, ele tem acesso a um data room, que ele pega a informação, e aí acho que a grande sacada da plataforma é que a gente criou um pregão que negocia exclusividade de negociação. Então, como funciona esse pregão? O financiador já viu que a empresa é um relatório de crédito, já pegou a documentação, analisou e ele tem interesse em falar com aquela empresa. Então a gente botou uma tela em que ele coloca uma estrutura indicativa de financiamento, que entra tudo nessa estrutura, pode entrar prazo, valor, taxa, ele dá um indicativo do mais ou menos de taxa, aí depois ele pode colocar outros fatores que ele quer incluir também na transação, e aí então ele mostra essa estrutura para o empresário. O empresário, numa tela, só vê todas as estruturas indicativas, então cada instituição pode colocar até 3, e aí ele escolhe uma. Eletronicamente, quando ele escolhe, a plataforma emitir um certificado de exclusividade de negociação. Então, aquele financiador que foi escolhido, ele recebe esse certificado e ele sabe que só ele está negociando com a empresa. E a empresa, a partir desse momento, fica sabendo só a partir desse momento quem é o financiador. Se evoluir a negociação, essa exclusividade ela é renovada automaticamente. Se não evoluir, é simplesmente o empresário tirar a exclusividade dentro da plataforma e escolher um outro financiador. Mas o importante é que na plataforma ele consegue escolher um de cada vez. Então, assim, o financiador tem a certeza que se ele está negociando com a empresa, não tem mais ninguém negociando para aquele empréstimo que está associado, digamos, a uma garantia. Muito bem. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco do programa Planos de Negócios e a gente volta daqui a pouquinho para continuar nossa entrevista com o Dan Cohen. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Dan Cohen, sócio fundador da FDX, o marketplace de crédito estruturado para médias e grandes empresas. No final do último bloco, a gente estava conversando de como funciona esse relacionamento entre a empresa que está pedindo crédito e a instituição financeira que está permitindo esse crédito. Obviamente eu entendo, e me corrija se eu estou errado, que para uma instituição financeira, ela não quer que tenha aquele barganho de tempo real entre várias instituições ao mesmo tempo. Então, como vocês asseguram uma negociação, vamos dizer, fair, né? Justa? Isso é importante.
A barganha vem de você poder colocar inúmeras estruturas indicativas, né? Então, se colocar inúmeras propostas, porque uma instituição o financiador vê a proposta do outro, ele não vê quem é o outro, então isso aí tem um sigilo gigantesco, né? Ninguém sabe o que o outro está colocando, quem é que está colocando, mas ele vê, né, a proposta do outro. Se a gente deixasse dentro da plataforma que você pudesse colocar, por exemplo, 1000 propostas, ia acontecer isso que você está falando, ia começar uma competição e não ia ter final, ia ser ruim para todo mundo. Então, a plataforma, você pode colocar sempre no máximo, para uma empresa, 3 propostas. Quando você coloca só 3 propostas, o financiador sabe que ele tem que colocar até onde ele consegue chegar o mais rápido possível, porque ele não vai ter 10, 15, ele vai ter 3. Depois daquelas 3 ele não consegue colocar mais, nenhuma. Então, se ele não colocou na primeira, na segunda, com certeza vai colocar na terceira, e isso evita esse efeito leilão, que não é... É um pouco desejável, óbvio, porque a empresa ela tem que ter, uma das propostas da plataforma é se gerar um pouco mais de concorrência, né? Mas também você não pode criar um leilão, porque aí seria prejudicial para todo mundo. Então, e aí é importante, assim, uma vez que a empresa deu exclusividade, o pregão ele congela, né? E aí a negociação é feita entre empresa e financiador. Então aí a plataforma ela sai ela cumpriu a sua utilidade, que é aproximar as pontas, e aí a negociação e fechamento da transação é todo feito entre empresa e financiador. Nessa parte a gente não entra. Tá, então de fato... Não, então muito bem. Agora, então eventualmente eu tenho que falar com uma pessoa. É só a empresa, eu tenho que eventualmente falar com alguém. Então eu preciso de algum contato. Então, quando a empresa dá exclusividade, aí ela recebe um e-mail falando quem é o financiador que ela ganhou, vem lá descrito de novo a proposta que ele colocou, a estrutura que ele colocou de financiamento, vem todos os contatos e o financiador também é informado que ele ganhou exclusividade de negociação, né? E aí tem coisas interessantes que a plataforma permite. Então, assim, quando o financiador coloca uma estrutura indicativa, ele fala qual a importância daquela empresa dentro do pipeline de negócio deles. Por quê? Porque tem muitas vezes que você pega, especialmente instituições menores, tem 300 deals para fazer e o empresário lá tem pressa, né? Então, se o cara colocar, se a importância é média, né, do seu deal dentro do meu pipeline, a empresa já sabe que não vai ser talvez naquela velocidade que ela gostaria que fosse. Se colocar que a importância é muito alta, ela sabe que a coisa vai ser mais rápida. Então, o alinhamento não é só na estrutura. O alinhamento também é na velocidade com que a instituição vai conseguir... Então, tem uma espécie de SLA, uma qualidade de serviço atrelado ao pedido do crédito. O financiador também ele tem um rating na plataforma, né? Então, assim, se um financiador coloca, por exemplo, sempre que a prioridade é muito alta e ele é sempre muito lento em conversar com as empresas, aí a própria empresa depois pode chegar para a gente e falar, olha, toda empresa dá um rating para o financiador com o que ela for. Então, obviamente, a gente vai checar com o financiador o que aconteceu, mas se isso persistir, é óbvio que a empresa tem que ser avisada de alguma maneira que a performance dele dentro da plataforma foi um pouco pior, né? Então, aí você pode mudar o rating. Mas hoje a gente, graças a Deus, não teve nenhum problema em relação a isso, porque todos os financiadores, quando eles colocam uma estrutura, é porque realmente eles querem fazer acontecer, né? E você tem Você tem, por exemplo, como financiador, pode ser uma pessoa física, que ele é uma pessoa rica e tem crédito que ele poderia distribuir, ou não, só pessoa jurídica? Só pessoa jurídica. Instituição financeira. A gente escolhe as instituições. Instituição financeira, fundos de crédito, mas a gente que escolhe. Tá, pode ser, por exemplo, um FDIC que pode ser afiliar à plataforma? Pode. Desde que ele possa dar uma dívida de pelo menos 18 meses. Então, o crédito estruturado é um crédito que geralmente vem com uma garantia e ele tem um prazo mais longo, né? Porque a gente acha que o crédito muito curto ele não resolve a vida das empresas, ele muitas vezes complica, né? Então você não está falando necessariamente, por exemplo, do desconto de duplicata, que é um processo de 30, 60, 90 dias? É sempre um crédito de pelo menos 18 meses. Então hoje na plataforma a gente tem perfil de 18 meses, que é um crédito de médio prazo, até 10 anos. De 18 meses até quanto? 10 anos. Dá um exemplo, por exemplo, o que é para financiar uma construção de um loteamento, o que é um crédito de 10 anos? Quando alguém precisa de um crédito de 10 anos? Não, um crédito de 10 anos, eu tenho que me lembrar, porque são muitos perfis. Mas o crédito de 10 anos que a gente tem é um crédito assim, associado a um balanço não tão bom, mas com uma garantia muito boa em termos de qualidade, muito líquida, né? Então, se não me engano, teria que ser um imóvel em alguma capital. Região Sudeste, Centro-Sul e Sul, né? Então, um móvel de muita qualidade e
e ele consegue chegar até 10 anos porque o valor que ele empresta é corrigido pelo IGP, então assim, e a garantia é muito boa. Então isso seria um empréstimo com esse prazo dentro da plataforma. Nunca precisou chegar esse prazo, na verdade. Colocou-se 10 anos, mas em média, para esse perfil de financiamento vai ser 4 ou 5 anos. E conta um pouquinho do ponto de vista da empresa, o que você vê na plataforma? Elas pedem crédito para quê? Qual é a coisa mais comum dos pedidos de crédito? Hoje em dia, o que a gente vê é que assim, muitas instituições financeiras maiores, são as quais as empresas tinham acesso, elas estão diminuindo o crédito, né? Então tem muita empresa antes que se considerava muito óbvio refinanciar o capital de giro no ano a ano e de repente essa linha fechou. Então você tem muita empresa que está precisando de crédito exatamente para pagar uma linha que não foi refinanciada por um banco, por exemplo, e aí ele fala, eu não quero entrar mais nessa armadilha. Então, em vez de pegar um crédito de 6 meses a 12 meses de capital de giro, eu já vou tentar pegar um de 3, 4 anos, que aí eu tenho tempo para gerar caixa para pagar essa dívida, não fico tão dependente do refinanciamento. Então você tem esse tipo de oportunidade, você tem empresas que estão querendo aproveitar o mercado do jeito que ele está para, por exemplo, ou crescerem, ou, por exemplo, negociarem preços melhores com o fornecedor, então o cara vai conseguir pagar à vista, ele consegue 10, 15% de desconto, isso reverte direto na margem, né? Então, mas acho que diríamos, para crescer mesmo, então eu quero preciso de financiamento para crescer, para investir e crescer, hoje eu diria que é a menor proporção. Né? Então, você ainda tem, mas é uma proporção bem menor. E dos setores econômicos, você vê algum setor que pede mais crédito na plataforma do que outro? Hoje o setor que está mais demandante de crédito é o imobiliário, né? Então hoje você tem muitas incorporadoras, muitas loteadoras precisando de crédito e buscando esse crédito. E a garantia é o próprio apartamento, é o próprio lote? No caso do loteamento, você tem o terreno, mas o que você faz no caso de um prédio que a garantia só vai investir se eu receber o crédito, né? Se eu tenho que levantar ainda o prédio? Não, então, para projeto de incorporação, no momento, não é. É mais assim, eu vou dar um exemplo. Uma incorporadora que está com estoque gigantesco que não foi vendido e o que ele precisa, ou ele vende por uma fração do valor, ou ele pega dinheiro emprestado para se financiar, espera ter mais tempo para vender aquele estoque. Entendeu? Perfeito. É o capital de giro que você tinha mencionado. Isso. Então, aí o que acontece é que aí o financiador, o que ele faz? Né? Então, vamos supor, vale 100 um apartamento, o cara só vai conseguir vender por 40, o financiador fala, não, beleza, eu vou te emprestar 40 por uma coisa que vale 100, mas é uma garantia. Então, se você conseguir me repagar esses 40, volta para você. Ele fez a alienação, esse ativo volta para você. E daqui 2, 3 anos você pode vender isso com tranquilidade já pelo preço muito melhor, né? Então, isso dá um respiro para as incorporadoras. Então, hoje você tem muitas linhas de financiamento com esse tipo de característica. Então, literalmente, ele está pegando capital de giro para ganhar um pouquinho de tempo, para o mercado se recuperar, aumentar a demanda do mercado imobiliário e aí voltar ao jogo. Isso. Eu estava até ontem com o financiador que estava contando uma história interessante de uma incorporadora, que assim, o problema dessa incorporadora foi assim, eles fizeram tanto marketing para vender a 40% do valor de mercado, que hoje ninguém mais compra dessa incorporadora pelo valor de face, né, pelo valor de venda. Todo mundo já chega lá pedindo desconto. Então, isso é um tiro no próprio pé gigantesco que você pode dar, né? Com esse tipo de linha, você evitaria esse tipo de problema. Esperaria mais um pouco. O mercado... Isso. É que isso é uma aposta, né? Porque você ninguém tem uma bola de cristal para saber se o mercado vai de fato melhorar e a demanda vai compensar. Sim. Com esse financiamento você compra tempo. Você compra tempo e... Porque se tudo der errado, você entregou o mesmo ativo pelos 40 que eu falei, né? Se tudo der certo, você consegue pagar de volta e vender por 80, 100. Muito interessante. Muito bem, estamos finalizando mais um bloco do programa Plano de Negócios. Voltamos daqui a pouco para continuar a entrevista com Dan Cohen, sócio fundador da FDX. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia.
Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Dan Cohen, sócio fundador da FDX, Marketplace de crédito estruturado para empresas. Dan, vamos um pouquinho na história para o nosso ouvinte que não conhece o mercado de crédito, não entende como ele funciona. Você poderia contar um pouquinho sobre isso para dar um pouquinho de contextualização para o nosso ouvinte? Claro. Assim, o que a gente vê, até pela nossa própria função, que é achar o maior número de financiadores possíveis que atendam o maior número de empresas e provenham o maior número de soluções possíveis de financiamento, a gente vê que o empresário brasileiro, em geral, ele conhece muito pouco do que tem de opção, né? Então, ele está muito acostumado com aquela linha de capital de giro de curto prazo, colateral, mas muito prazo muito curto, e ele está acostumado com isso, e você vê especialmente nesse universo de middle, né, de empresas médias, que tem muito diretor financeiro, gerente financeiro, que a empresa cresceu, só que ele não se sofisticou no sentido de procurar uma maneira de se financiar melhor. E isso para as empresas, um bom financiamento é uma vantagem competitiva, né? Então, se você se financia melhor que seu concorrente, você tem a chance de comprar uma matéria-prima a preço mais baixo, você tem chance de lançar seu produto mais rápido no mercado, fazer mais marketing e mesmo comprar o seu concorrente, né? Então, as empresas no Brasil, elas não enxergam que financiamento, na verdade, não é um problema, deveria ser uma solução e deveria ser uma vantagem competitiva. Então, a gente, como eu falei, tem mais de 70 perfis de crédito dentro da plataforma, os mais variados possíveis. Então, você tem um cara que não financia hospital, mas se tem um cara na plataforma que só financia hospital, tanto o SUS como o plano de saúde privado. Você tem um cara que financia posto de gasolina. Você tem um cara que só financia imobiliário com várias estruturas diferentes. Você tem financiador que só financia empresa que a gente chama de AAA, então aquela empresa grande, auditada, com balanço perfeito. E você também tem um cara que só financia empresa em recuperação judicial, né? Você tem o que a gente chama no Brasil, começando dívida mezanino. Então, o que é a dívida mezanino? É uma dívida que é super de longo prazo, super barata, mas o financiador ele vai querer, em algum momento, talvez, converter aquela dívida em participação na empresa. Então, aquelas empresas que já estão mais estruturadas e que não querem vender participação agora, porque o mercado realmente está depreciado, essa é uma solução fantástica. Você vai estar pagando CDI mais 2, CDI mais 3, e daqui a 5 anos, quando a sua empresa estiver produzindo e valendo o que ela vale de verdade, é que vai acontecer essa conversão. Então você tem muitas fontes alternativas de financiamento disponível para as empresas, só que as empresas elas não sabem o que elas precisam, elas primeiro desconhecem, não sabem como chegar, não sabem como se apresentar, que material apresentar. Então eu diria que esse mercado está engatinhando no Brasil e, se Deus quiser, a plataforma vai ajudar ele a se desenvolver. Por outro lado, você tem muita gente querendo abrir fundos de crédito hoje, né? Então começar a dar crédito para as empresas, o interesse está cada vez maior. Só que abrir um fundo de crédito é uma coisa muito diferente de abrir um fundo de ações. Então, assim, quando você abre um fundo de ações, você contrata uma corretora, você tem um terminal, você vê todas as ações, o preço, compra, é muito simples. Crédito, você precisa contratar um cara para originar esse crédito, que vai visitar as empresas, que vai produzir o material de crédito, e esse é um cara caro, porque esse cara hoje trabalha num banco, ele é um CLT. Então, hoje a plataforma, ela também ajuda desse lado, porque hoje você quer originar, você pode originar via plataforma. A plataforma não tem custo nenhum para o financiador, é totalmente gratuita. A única coisa que ele precisa é cadastrar um ou mais perfis de crédito, então a gente origina para você. Então a gente está tentando ajudar o mercado a se desenvolver desses dois lados. Do lado do empresário, dando conhecimento de outras fontes alternativas, e para o lado do financiador, dando uma originação gratuita e pré-qualificada. Onde você vislumbra a plataforma daqui a 5 anos? Vai ainda ter necessidade por exemplo, de ainda falar com o gerente do banco, ou você vislumbra que a plataforma vai matar aquele relacionamento antigo e que existia antes para conseguir crédito no mercado? Não, eu não acho que ela vai matar o gerente do banco, porque assim, o gerente do banco ele provê muitos outros serviços além de crédito, né? Então, a empresa quer fazer uma ACC, folha de pagamento, tem outros serviços que o banco vai continuar fazendo e vai precisar do gerente. O que eu acho que a plataforma vai trazer uma eficiência muito grande é, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A gente estava conversando com um banco um mês atrás e ele estava começando a fechar escritórios regionais, porque eles não se pagavam. Então era um escritório que tinha 3 ou 4 gerentes
não se pagava. Se está numa crise agora, ele fechou. Essa plataforma ela pode diminuir a necessidade de você manter um escritório regional pequeno, por exemplo. Entendeu? Então, em vez dele... E aí a gente tem até um banco que ele é um banco que fica em Minas, né? E quer começar a atuar em outros estados e não quer montar esse escritório nos outros estados. Então, ele cadastrou o perfil para outros estados e vai utilizar a plataforma para atacar esses estados que não fazem parte do core dele. Então a gente cria economias de escala para um banco, mas eu acho que a gente não elimina aquele relacionamento com o gerente, tá? E a proposta não é nem essa. Então eu acho que a gente não elimina a função do gerente, a função do relacionamento do banco. A gente... Muito, muito bacana. Mas você não respondeu onde você se vê em 5 anos com a plataforma. A gente vê, a primeira coisa que a gente vê é aprofundar a plataforma no que ela já faz. Então, acho que o segredo do marketplace é você criar mais produtos dentro do próprio marketplace. Então, eu vou dar um exemplo. No Brasil, hoje não existe seguro de crédito. Obviamente que se as empresas utilizassem a plataforma para buscar crédito já com seguro atrelado, seria muito mais fácil elas conseguirem esse crédito. Não existe aluguel de garantia também no Brasil. Então tem muitas empresas que têm um bom balanço, mas o cara investiu todo o dinheiro na empresa e não tem uma garantia para dar. Você já tem nos Estados Unidos, existe aluguel de garantia. No Brasil, você já tem alguns players começando a fazer aluguel. Como funciona isso? O aluguel de garantia, assim, geralmente uma pessoa jurídica que tem muitos terrenos e colocaria esse terreno como garantia para um empréstimo dado por uma empresa dentro de certas condições e tendo outras contrapartidas do empresário. Então, ele teria como garantia da empresa ações da empresa, por exemplo. Então, seria uma maneira de... Você cria uma eficiência de mercado porque uma empresa que não tinha acesso à garantia, de repente, tem. E o seguro de crédito, como funciona isso? O seguro de crédito é basicamente, se a empresa der default, a seguradora ela cobre uma parte do... Se a empresa der default, como você fala, se ela ficar inadimplente, a seguradora cobre uma parte dessa inadimplência. Acho que ela vai ficar insolvente. Insolvente. Nesse contexto de seguro de crédito, isso tem a ver alguma coisa com aquele termo que foi muito usado na crise de 2007 e 2008 nos Estados Unidos, de CDO, Credit Default? É que nos Estados Unidos esse mercado, eu já negociei bastante CDS, CDO. É muito desenvolvido esse mercado, então o seguro de crédito ele virou um ativo negociado em bolsa. Né? Então aqui a gente ainda está... A gente está engatinhando. Não existe hoje no Brasil. Então, assim, qual a nossa crença aqui? Se a gente conseguir originar negócio suficiente para uma seguradora via nossa plataforma de originação, talvez ela comece a criar seguro de crédito no Brasil ou uma maneira de fazer seguro de crédito no Brasil. Então, o intuito é, tendo liquidez na plataforma, ou seja, atraindo muitos empresários e do outro lado, tendo muitos financiadores, né? Aí a gente vai conseguir popular a plataforma com novos produtos que vão deixá-la mais rica e vão dar soluções melhores para os empresários. Então isso é uma das estratégias que é aumentar a profundidade da plataforma em termos de serviços que ela pode agregar, né? Ou de prestadores de serviços que podem utilizar a plataforma. E a segunda é aumentar o número de verticais. Então hoje a gente está 100% focado no corporativo, né? Então uma empresa com fluxo de caixa é uma garantia. Mas a gente vê que tem uma demanda gigantesca no agro e tem uma demanda gigantesca no imobiliário especificamente. Então, aumentar o número de verticais também é uma nossa proposta. Então, acho que em 5 anos que a gente gostaria de ser uma plataforma que concentra todos aqueles ativos que não têm um tamanho e uma liquidez, por exemplo, para serem negociados numa bolsa, entendeu? Uma plataforma que vai agilizar e tornar mais fácil a busca de recursos e financiamentos, aproximando as pontas de maneira mais eficiente, utilizando tecnologia. O que você não falou e você não incluiu por exemplo, passar para operar também em outros países. A ideia é ficar aqui no Brasil e desenvolver só o mercado brasileiro? Não, a ideia é que o mercado brasileiro é tão grande e tão pouco desenvolvido. Então, vou dar um exemplo. No Brasil você tem 100 e poucos bancos, né? Então, nos Estados Unidos você tem 3.300, se não me engano. Então, assim, qual o valor de uma plataforma dessa nos Estados Unidos? Acho que é um pouco menor do que no Brasil, porque nos Estados Unidos o banco chega até você, como são muitos, tem muita competição, o banco chega até você. No Brasil não, né? Então uma boa parte desses 100 bancos que eu falei nem dá crédito para empresas, financiam algum outro tipo de atividade. Então assim, a gente acha que a plataforma faz muito sentido para o financiador estrangeiro ver oportunidades no Brasil. Mas, por exemplo, replicar a mesma plataforma nos Estados Unidos, não acho que, hoje pelo menos com as informações que a gente tem, não acho que seria o mesmo tipo de disruption que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Tá, muito interessante. A gente vai finalizar aqui esse bloco.
escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos para o programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Dan Cohen. Ele é sócio fundador da FDX, é um marketplace de crédito estruturado para empresas. Dan, vamos aqui para nosso quarto e último bloco. Que dicas você pode dar para um empresário brasileiro que está procurando crédito, que precisa de crédito? Acho que a primeira dica é aumentar a amplitude dessa busca, né? Então, não falar com as mesmas pessoas com que os mesmos instituições que ele já falava antes, porque os resultados vão ser os mesmos. Então, ampliar essa busca, óbvio, isso exige um certo esforço, tempo, mas isso tem um valor extremamente benéfico, porque ele deixa de ser dependente de poucos parceiros comerciais. Então, isso eu acho que é uma primeira dica. Acho que outra dica que é muito importante é deixar a papelada em dia. Porque o que a gente vê de empresa dentro da plataforma que consegue interesse de um financiador, aí começa a negociação e ele descobre que está tudo errado em termos de papel. Então, quando eu falo papel, é especialmente em relação às garantias. Então, o cara tem um imóvel em que... Esqueceu de passar para o nome dele. Tem o imóvel, mas esqueceu de passar para o nome dele. Esqueceu de passar para o nome dele, ou tem uma construção em cima do terreno, a construção não está averbada. Então, aí começam as complicações, né? Então, ele tem um ativo que tem um valor gigantesco para ele conseguir crédito, só que ele não consegue o crédito porque aquele ativo não está regularizado. E isso a gente vê acontecendo todos os dias. Então, gastar tempo e dinheiro regularizando isso é uma coisa essencial que o empresário desconsidera. Outra coisa que eu falaria para o empresário e esse é um vício que o empresário brasileiro tem, de ele acreditar que ele vai sempre conseguir se refinanciar. Então ele fala, eu vou pegar um crédito de 1 ano, porque depois eu refinancio com a mesma instituição. E isso ele já percebeu que não acontece mais. Então, o empresário tem que começar a pensar também que ele vai pagar aquele crédito. Até no Brasil é muito comum o empresário falar assim, crédito não foi feito para pagar, foi feito para refinanciar. O empresário tem que ter uma cabeça de que ele tem que gerar caixa para pagar aquele crédito. Então, para de buscar crédito de 1 ano, começa a buscar um crédito mais longo, porque isso, com certeza, numa época como a que você está hoje, a diferença entre o sucesso e o fracasso, né, numa época de crise. O que mais poderia falar? Eu acho que... e tem a velha máxima, né? Verdade tem preço, todo o resto não. Então, o que você vê também de empresário que fala que a empresa é X e ela está em Y, e o financiador, quando ele descobre isso sozinho, o empresário acabou com qualquer chance de conseguir financiamento. Então, é muito melhor você falar desde o começo, estou passando por certas dificuldades, isso fez com que eu tivesse o Serasa de tanto, ou estou com minha margem está mais baixa mesmo, mas isso é uma questão temporária e ele explica como isso vai reverter. É muito melhor o empresário já, na largada, explicar isso para o financiador, do que o financiador descobrir sozinho. Isso acontece na plataforma? Eu posso explicar a situação real da empresa? Ou isso vai acontecer só depois? Não, na plataforma a plataforma também aceita, até porque tem financiador que aceita empresas que não são auditadas, né? Então, empresa que está auditada, o número está lá e é aquilo. Empresa que não está auditada, acontece muito disso, do financiador descobrir alguma coisa depois, nos números da empresa que ele já deveria ter sabido antes, né? Então, como eu falei, se o empresário falar isso na largada, o máximo que pode acontecer é o financiador falar, olha, ou é muito risco para nosso perfil, ou eu vou te cobrar um preço um pouco maior porque é um risco maior, ou vou querer um pouco mais de garantia. Agora, se ele descobre isso no meio do caminho, acabou, não tem mais negociação. Então, o empresário brasileiro tem que entender que quem dá crédito no Brasil é muito bom em conseguir informação. Então, já fala de uma vez, em vez de deixar de descobrir, porque ele vai descobrir. Ele está se achando espertinho, na verdade, está sendo bobo. Isso. Então, assim,
A maioria das empresas não é assim, mas a gente encontra alguns casos e realmente isso é muito desgastante, porque todo mundo gasta energia e acaba sendo uma coisa que você de largada você já sabe, não era para dar certo, entendeu? Então acho que isso é uma outra coisa que o empresário brasileiro tem que ter na cabeça. Vamos mostrar a realidade da empresa, porque isso daí não é ofensa, não é demérito, realidade é realidade e pronto. E aí a última coisa que eu colocaria é, tem muito empresário que financia CAPEX, quer dizer, investimento de longo prazo com capital de giro. Isso é receita também para desgraça, porque se você vai estar investindo num ativo que vai te dar resultado depois de 3, 4 anos, para que você está pegando o financiamento que você vai ter que pagar em 1 ano? Essa confusão, né, de pegar financiar CAPEX com capital de giro mata muitas empresas. Então também, como eu falei, o empresário tem que começar a se preocupar um pouco mais e entender que financiamento tem que ser uma vantagem competitiva e não pode ser feito de qualquer maneira. É alguma coisa que não tem que considerar que tem a probabilidade de 100% de ser refinanciado, tem que considerar que tem que gerar fluxo de caixa para pagar. Então assim, leva mais a sério a parte de financiamento, porque ele pode realmente ajudar a tua empresa a superar seus concorrentes, a você comprar seus concorrentes, a você crescer. Tem que ser visto dessa maneira o crédito. Eu fiz um trabalho com uma empresa, Dan, e eu analisei, na verdade, o crédito que a empresa estava dando para seus clientes, né? Então, e o que eu vi que a empresa tinha mais ou menos 60 milhões de reais no mercado para empresas que tinham grande chance de default. E essa empresa, por incrível que pareça, conseguia crédito em banco, né? Então ela pegava crédito em banco e depois distribuía esse crédito para os clientes que pagavam em 60, 90 dias. Eles têm alguma forma de analisar o crédito que os clientes estão dando para os outros clientes? Mas do ponto de vista... De portfólio, de ponto de vista de falar se essa empresa vai ficar insolvente no futuro ou não, né? Porque você olha o Serasa, às vezes eu fico me perguntando como o Serasa chega naqueles números que eles chegam, né? De chance de inadimplência em 6 meses, geralmente, que eles apresentam lá. Essas são as únicas ferramentas da instituição financeira? É olhar o Serasa ou tem outras ferramentas para a instituição financeira? Muitas instituições elas têm áreas de crédito bem sofisticadas, né? Então eles fazem projeção de fluxo de caixa. Uma coisa que até vai no nosso relatório de crédito, toda instituição pede concentração de fornecedores e clientes. Então, obviamente, se você tem concentração de clientes no setor em que você costuma financiar um cliente, isso obviamente é um risco que a instituição vai saber, o financiador vai saber, e ele vai fatorar isso na hora de dar o crédito ou na hora de fazer o rating de crédito para você. Então, assim, não é só a Serasa. Grande parte das instituições, especialmente os fundos, né, eles fazem uma projeção, eles vão conhecer o negócio a fundo, fazem uma projeção de fluxo de caixa, e eles querem ter certeza de que aquela dívida que eles estão dando, ela não vai ser paga com refinanciamento, ela vai ser paga com geração de caixa da própria empresa, né? Então, hoje você tem muito mais ferramentas assim. Muito interessante. E que outras... eu quero te fazer uma pergunta antes de perguntar se você tem outras dicas. É o seguinte, uma coisa que você vê no mercado de crédito brasileiro que chama atenção, e pelo menos para mim, que vivi no exterior, eu não via isso, pelo menos não me lembro de ter visto. Você pega uma instituição grande, vamos pegar uma grande empresa, Nestlé, Johnson & Johnson, Coca-Cola, quando elas vão pegar crédito no mercado, ou elas dão a linha de crédito dela para os seus fornecedores, um crédito é mais ou menos 1% ao mês. E aí você vê outras empresas que vão numa factoring ou vão num FDIC, aí o crédito é 3,5% ao mês. Quando você pensa nos Estados Unidos, que uma instituição consegue pegar crédito a 3% ao ano, ou 5% ao ano. Tem cabimento essas discrepâncias de crédito entre instituições? Assim, a impressão é que o grande sempre vai ficar grande e o pequeno sempre vai ficar pequeno, né? Porque com esses preços. Não, o crédito no Brasil tem uma discrepância, por isso que eu falo, né? Uma discrepância em quem você está acessando e aí o acesso é muito relacionado a tamanho, né? Então, você falou de uma multinacional, ela consegue se financiar lá fora, trazer o dinheiro para o Brasil e financiar, né, os seus fornecedores. Né? Mas aí ela está pegando o risco risco da moeda, né? Isso aí. Ou mesmo pode se financiar via uma debenture no Brasil e aí acessar outro tipo de mercado. Então aí é muito difícil ver uma debenture ser emitida mais CDI mais 4, né? CDI mais 5 já é uma taxa bastante elevada de retorno para o investidor. Agora, empresas pequenas, é o que acontece, elas ficam na mão
das empresas de fomento. As empresas de fomento têm uma originação gigantesca, né? Então você tem empresas de fomento hoje que tem originação maior que banco médio. São muito eficientes. E aí a questão é sempre essa, né? Quando você não tem opção, quem dá o preço é a parte mais forte. Então, o que acontece é que... Mas isso, o problema começa com os juros do Banco Central ou o problema estrutural que você fala tem 100 instituições quando nos Estados Unidos tem 3 mil? Eu acho que é um problema estrutural, não acho que é um problema do Banco Central. Não só do Banco Central, né? Porque o fato de CDI ser tão alto, você já começa, a taxa básica de juros no Brasil já é muito alta, né? Você pagar 15% nos Estados Unidos por um crédito, que é onde começa no Brasil, você é basicamente uma empresa quebrada, né? Porque uma empresa boa paga 3% ao ano, mais 4%. Então, a taxa já começa alta. Mas agora, você fala de descontar 3%, 4% ao mês, aí realmente acho que é uma coisa estrutural brasileira, né? Que se tivesse talvez mais concorrência, então... Isso. Não, mas não é nem só isso. Eu vou dar um exemplo, né? Uma empresa, quando ela entra em RJ, ou quando ela entra no Serasa, o sistema do banco já trava a empresa. Não tem mais o que ser feito. Entrou no Serasa, depende do valor. As empresas de fomento, então ela deixa de ter acesso às instituições com que ela tradicionalmente trabalhava por uma taxa melhor. As empresas de fomento não têm essa restrição. Então essa empresa ela acaba acessando uma outra fonte de financiamento que vai basicamente dizer para ela qual o preço. Então naquele momento já não tem muita concorrência. Não tem concorrência. Então é uma questão estrutural. E aí não estou falando assim, vamos colocar as empresas de fomento tem obviamente sua função social, porque se essas empresas não estivessem aí, você teria muita empresa que já não estaria funcionando há muito tempo, né? Então as empresas de fomento elas ajudam realmente assim, tem muita empresa de fomento que ajudam no final das contas as empresas a se recuperarem, mas é inegável que o custo não é baixo. Perfeito. Muito bem, estamos finalizando aqui nossa entrevista. Dano, queria agradecer você ter vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado e foi um grande prazer bater esse papo e quando vocês quiserem a gente está aqui de volta. É isso mesmo. Então, para vocês que têm perguntas para o Dano, enviem o e-mail para produção.planodenegocios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazer ele aqui para responder as suas perguntas. Então, até semana que vem. Um abraço.